Deus te abençoe. Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, amém? Boa noite aos nossos irmãos que estão aqui, os que estão em casa, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 42. Quero analisar um pouco esse texto com a igreja, com você que nos ouve da sua casa. Quero cumprimentar nossa irmã Marionita e os demais irmãos que sempre estão nos acompanhando aí de seus lares. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, Isaías capítulo 42, versículo 1 em diante. Eis aqui meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, a quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere o que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Amém, irmãos? Que é um texto bem conhecido da igreja, capítulo 42, livro do profeta Isaías. É um livro que tem 66 capítulos, parece fazendo uma analogia com os livros da Bíblia, que tem 66 livros. Ele é dividido também em duas partes, assim como a Bíblia. O Antigo Testamento, com 39 livros. Isaías também é dividido, a primeira parte dele, em 39 capítulos, e uma segunda parte, que é uma parte que aponta, que traz um momento de consolo, de conforto, de esperança, com 27 capítulos neste livro. Então nós temos aqui o livro do profeta Isaías, um profeta que compartilhou os oráculos de Deus durante há mais ou menos 40 anos, por 4 reinados. Se nós formos lá em Isaías 1, o próprio livro nos explica isso, diz que nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E nós temos aqui um livro que aponta o tempo inteiro para o Messias, para o nosso Salvador. Do início ao fim, toda a Bíblia, é importante dizer que ela aponta para Cristo. Mas o livro de Isaías talvez seja o profeta que mais falou acerca de Jesus. Talvez não, ele é o que mais falou acerca de Cristo. Por isso chamado também do profeta messiânico. Os 39 primeiros capítulos, repletos de julgamentos para os homens, para as nações, pela imoralidade, pela idolatria, pela promiscuidade, tanto moral, espiritual, quanto a promiscuidade física do gênero humano, comparada aos dias lá de Sodoma e Gomorra, não diferente aos dias de hoje. Mas o profeta Isaías, no seu versículo 1 do capítulo 42, ele diz: eis aqui o meu servo a quem sustenho,
o meu escolhido em quem minha alma se compraz. Se nós formos lá para Mateus capítulo 3, versículo 17, nós vamos ali ler a palavra que fala acerca do Deus Pai, falando acerca do seu Filho, Jesus, dizendo: e eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Está falando do ministério de Jesus, que viria mais ou menos aí por volta de 730 anos depois desta palavra do profeta Isaías. Viria Jesus, a quem o texto se refere. E Isaías, ele segue dizendo: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Se nós abrirmos lá em Mateus capítulo 12, versículos de 18 a 21, nós vamos ter esse texto, esses primeiros 4 versículos registrados ali no Evangelho de Mateus, falando acerca do ministério de Jesus. E Jesus, quando veio, ao contrário do que esperavam os romanos, os que esperavam os judeus, os fariseus, os publicanos, as seitas, os zelotes, as seitas da época, os escribas, Jesus vem de uma maneira diferente. Jesus nasce numa manjedoura, Jesus tem que ir para o Egito fugindo de um decreto, aonde determinava que todas as crianças até 2 anos, meninos, seriam mortos. Jesus nasce num contexto onde já se aguardavam a vinda do Messias. Um contexto não diferente da época de Isaías, um contexto também de prostituição espiritual, um contexto de promiscuidade do ser humano. E o profeta Isaías aqui, nesse pequeno texto que eu li, nós vamos refletir nessa noite, traz acerca do ministério de Jesus. O juízo de Deus vai chegar, porque Deus não pode permitir que o pecado cometido permaneça impune. E o Senhor então usa o seu servo Isaías para trazer ao conhecimento do povo de Judá, do povo de Israel, para trazer o nosso conhecimento nos dias de hoje, que o mesmo Deus da época do profeta é o mesmo Deus que predomina nos nossos dias, no ano de 2021. Esse Deus não mudou. O mesmo Deus do ano 2020 é o mesmo Deus deste ano. Ele não mudou, ele permanece o mesmo, inabalável, soberano. Conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele diz ali, após uma sentença dada ao homem, depois de terem pecado, desobedecido, ele diz que do filho da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Porém, ali traz uma nota dizendo que ele teria o seu calcanhar ferido. O nosso Jesus veio, o nosso Jesus, em obediência, foi à cruz. E alguns perguntam, foram os judeus que mataram Jesus? Foram os romanos? Foi Pilatos? Não. Diz lá em Isaías 53 que aprove a Deus moê-lo, aprove a Deus moê-lo naquele madeiro. E a morte de Jesus, os irmãos sabem, narrada nos evangelhos, foi a morte dolorosa, uma morte sacrificial, sofrida, martirizante, diferente daqueles 2 ladrões que estavam com ele ao lado, conforme a narrativa dos evangelhos. De Jesus foi diferente. Ele recebeu uma coroa, mas não foi uma coroa de ouro, não foi uma coroa de diamantes, não foi uma coroa de cristal, não, foi uma coroa de espinhos. Os últimos 27 capítulos de Isaías declaram uma mensagem de esperança, e é de esperança que eu quero falar hoje. Num tempo onde nós temos vivido um tempo de juízo, de decretos de correção para as nações do mundo. Um Deus tão bom, tão maravilhoso, tão perfeito, que nos fez, que nos criou, que criou toda a beleza, a natureza, os céus, esse céu lindo, que nos dá a chuva agora durante o momento do culto.
que molha a terra, Ele rega a terra, Ele seca a terra, Ele manda água aos riachos, aos rios, aos mares. As águas dos rios não se misturam com a do mar. O mar permanece sendo mar e a terra permanece sendo terra, ainda que a maioria da terra é de água, é composta de água, mas tudo no seu devido lugar. A lua na sua devida distância, o sol na sua devida órbita, a terra na sua devida órbita, tudo perfeito, as leis todas submetidas ao senhorio do Criador dos céus e da terra. E ainda que nós vejamos toda a ciência dos homens, ainda temos nos dias de hoje, nós temos aqui cientistas aqui dentro da igreja, ainda há equações que a matemática não resolveu, ainda há problemas que a física e a química não dão conta e a medicina não soluciona. Porque este Deus que Isaías profetizou é um Deus soberano. É Ele quem estabelece, é Ele quem cessa o juízo mediante a sua misericórdia. Suportar uma cruz e usar uma coroa. O ministério de Isaías abrange 4 reinados difíceis. Se nós voltarmos um pouquinho aqui no capítulo 38 do livro do profeta, nós temos ali o rei Ezequias, que ficou doente. Isaías profetizou, mas mesmo antes de Isaías sair, se afastar muito, Deus dá uma palavra: Isaías, volte e diga a ele que ele viverá por mais 15 anos. Mas parece que o homem, o ser humano, ele não compreende aquilo que Deus dá a ele. E Ezequias de repente recebe uma comitiva importante de uma nação dominadora, de uma nação poderosa, Babilônia, e mostra tudo do palácio, mostra tudo, e não há nada que ele não mostre para aquela comitiva. E ali novamente vem a palavra do profeta sobre Ezequias. Mas Deus é tão misericordioso que nos dias dele houve paz no restante da vida dele. O ministério de Isaías abrange esses reinados. Isaías é Deus é salvação. Os textos que vão trazer ao nosso coração paz, esperança, e o desejo é que essa palavra produza em nós temor, reverência a este Deus tão maravilhoso, mas que também, apesar de ser tão bom, misericordioso, ele também se ira. Lá em João 3,36 diz que ele se ira com os filhos da desobediência. Mas em João 1, versículo 12, ele diz que faz filho todos os que o recebem como Senhor de suas vidas e Salvador. É maravilhoso ou não é, irmãos? E este mesmo Jesus que João, o apóstolo João, narra, é o mesmo Jesus, é o mesmo Messias que Isaías está narrando no seu capítulo 42. Sigamos. No versículo 2, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. É uma marca de Jesus quando ele desenvolvia o seu ministério, e a Bíblia diz que todos quantos já chegavam a ele eram curados, mas Jesus não fazia alardes, Jesus não gritava. E ele diz isso aqui porque naquela época de Jesus havia um público religioso, havia um povo religioso, os fariseus, que gostavam de orar em voz alta, de gritar nas praças. Eles gostavam de se aparecer com as suas indumentárias, com suas vestimentas. E Jesus, ao contrário, Jesus normalmente, quando não estava com a multidão de pessoas, os seus discípulos estavam orando ao Pai em silêncio, estava orando ao Pai a sós, quando ele conseguia ter um momento ali a sós. No versículo 3 diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Nesse versículo eu quero me deter, no verso 3. Isso aqui não é torcida de time de futebol,
Hoje está tendo final de time, não tem a ver com torcida. Nós vamos explicar o que vem a ser essa cana quebrada. Irmãos, quem passa por aqui, indo ali, passando pelo Varjão, seguindo pelas Mansões do Lago, tem umas moitas, eu não sei se esse é o nome correto, de bambus. E o bambu, criança gosta de brincar com bambu. Então o bambu, dependendo de como retira ele, consegue fazer um instrumento de sopro. Se ele não tiver trincado, se ele não tiver rachado, você consegue ali fazer uma flauta, de repente. Tem pessoas que fazem isso, trabalham com artesanato, é muito comum nós vermos ali no centro de Brasília, e é muito comum isso, os bolivianos aqui, que eles fazem aqueles instrumentos com bambu. Mas quando o bambu está rachado, quando o caniço está rachado, a cana está trincada, não vai produzir um som adequado, e provavelmente nem som vai produzir. E isso para que serve? Para nada, é jogado fora, é esmagado. E era costume naquela época, a cana quebrada, ou o bambu quebrado, rachado, ser pisado, esmagado, jogado fora, para nada serve. É interessante, irmãos, que nesse verso 3, ele está falando de pessoas, ele está trazendo aqui figuras, mas nós vamos descobrir que essas figuras somos nós. Deus não desiste de nós. Ontem nós saímos lá da conferência e entramos ali depois no Itapuã. E ao voltar para casa, fui ali deixar o irmão Cássio, e eu saí dali, irmãos, com o coração apertado. Tínhamos acabado de vir de tanta alegria ali da conferência, mas de repente você entra no lugar, você vê situações, como que o ser humano se encontra, e isso apertou meu coração. Eu vi algumas coisas, ainda que eu saiba, ainda que eu já tenha trabalhado com esse tipo de pessoas, drogadas, pessoas, moradores de rua, já trabalhei com esse público, com garotas de programa, tudo isso aí já trabalhei, com detento, com menor infrator, com pessoas criminosas, homicídio, o que você pensar eu já trabalhei. Mas ainda hoje aquilo entristeceu meu coração, ainda ontem. E eu vendo aquilo ali, eu vi uma cena que aquilo apertou meu coração. Eu vi crianças menores do que meus filhos na rua, 10 horas da noite, sozinhos, sem a presença dos pais. Eu vi pessoas usando drogas no meio da rua. Eu vi prostituição. Em tão pouco tempo, irmãos, um percurso de 10 minutos, eu consegui ver tudo isso. E se você quiser ver o que eu estou lhe narrando, eu te convido, vamos lá. Mas o texto está falando da cana quebrada e do pavio que fumega. Na King James, na versão King James, lá vai estar escrito pavio, pavio que esfumaça. Quando eu acendo a vela e a vela está queimando, quando nós apagamos a vela, fica o pavio às vezes não apaga muito bem, fica aquela centelha e muita fumaça e um cheiro ruim. Porém, naquela época não havia energia elétrica. Energia elétrica é invento recente. Então eles usavam vamos trazer aqui a lamparina com azeite. Quem morou na roça, eu usei lamparina na minha casa, na infância. O lampião, que é a gás, já é mais evoluído, já é alta tecnologia. Para quem não tem energia elétrica, que usa a lamparina, a querosene, mas na época eles usavam azeite. E esse pavio retorcido ficava ali no azeite, mas quando o azeite ia acabando, começava a fumegar. E naturalmente a dona de casa, o proprietário da casa, jogava o pavio fora e trocava o pavio. Isso era um item obrigatório em toda casa hebreia, de judeus, era natural. Ninguém vive sem energia. Se acabar a energia na nossa casa, e lá em casa nós temos a vela guardada e temos o fósforo lá preparado
caso use, caso precise. E é comum precisar. Naquela época não era diferente, era o azeite. E quem é que vai guardar um pedaço de pavio ou uma vela que já foi toda queimada? Que ficou só o pavio, é jogado fora, para nada presta. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos, é diferente. E nós vamos lá para o texto de Lucas 15, 2. Olha o que está narrado em Lucas 15, 2. Vamos ler o primeiro e o segundo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, pecadores, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha Jesus aqui sendo julgado por uma classe de religiosos, de pessoas importantes, pessoas que assumiram posição de destaque na época. Mas Jesus veio, não foi para jogar o pavio que fumega fora, e nem jogar a cana quebrada, ou o bambu que para nada presta, que está rachada, que não retém a água, que não retém a palavra, que está entre nós, mas está sem vigor, está sem vida, está sem glórias a Deus nos lábios, o coração está abatido, já não produz mais frutos, está entristecido, desanimado. Ele não veio para jogar fora, ele não veio para rejeitar essas pessoas. E Paulo trabalha muito bem isso do capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos, sobre a rejeição da graça. Mas ele veio mudar a sorte da cana quebrada, restaurá-la. Ele veio ligá-la novamente. Ele veio fazer reacender o pavio que fumega e não jogá-lo fora. É natural, irmãos, é claro, e nós seríamos mentirosos se disséssemos que não. Essa realidade que eu falei para os irmãos que eu presenciei ontem não é agradável. Você entrar num lugar onde é hostil, é uma música alta, uma música que não agrada os seus ouvidos, não louva a Deus, não é um ambiente bom, é um ambiente de risco. Quem é que quer trabalhar num lugar desse? Quem é que quer visitar um lugar desse? Ainda que seja para falar de Cristo. Mas o Senhor, Ele não se esquece dessas pessoas, irmãos. E aqui no verso 3 ele diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, ou o pavio que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. Irmãos, aquele povo saiu do Éden, se corromperam ali, pecaram, e de lá para cá, nunca mais. Quando o povo saiu do Egito, quando Moisés morreu, parece, Moisés já sabia, já orienta Josué, começa ali, vão conquistando os povos. De repente, irmãos, eles já não se lembravam mais do Senhor, nosso Deus. Eles já passaram um período de mais ou menos aproximadamente 330 anos, 350 anos nos juízes. Deus levantando juízes, levantou vários juízes e juíza, mas o povo continuava se esquecendo do Senhor, até o ponto de querer um rei, conforme as nações que estavam próximas. Queriam um rei, não bastava mais o reinado do Senhor, o reinado de Deus. Eles queriam um rei que cobraria impostos, um rei que cobraria altos impostos, IPVA, IPTU, ICMS, ISS, tantos outros impostos, contribuição isso, contribuição aquilo. A escolha foi essa. O dízimo já era pesado, estava pesado as ofertas. O povo não queria isso, queria um rei humano, e Deus então manda Samuel ungir um rei humano.
segundo o coração do povo. Um homem bonito, formoso, da tribo de Benjamim. O nome dele é Saul, era Saul. Um homem que teve um reinado trágico. E se você abrir lá em 1º livro dos Reis, capítulo 22, é trágico a morte daquele rei. E é tão trágico que Deus permite um espírito de mentira se apresentar a 400 profetas para falarem o que ele queria ouvir. Mas havia um, o nome dele é Micaías, que significa quem é como Deus. E aquele profeta que profetizou dizendo que Acabe, aí eu já pulei, já mudei, né, irmão? Vamos voltar para Saul. Eu fiz a troca de Saul com Acabe. Mas vamos pular para Acabe. Outro rei fracassado, aonde o profeta fala: vá e você morrerá. Todos os reis escolhidos por homens. E todos fracassaram. E Davi, não é à toa que é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque Davi, apesar de ter tropeçado, Davi se rendia, Davi se arrependia. Davi, ontem eu falei acerca da eira de Ornã, ali no livro de 1 Crônicas, aonde Davi cometeu um pecado, fazendo um censo, mas quando o profeta Gade falou com ele, que ele havia errado, havia uma sentença, ele de imediato, ele escolhe ser corrigido pelo Senhor, porque ele sabe que o Senhor é bondoso e misericordioso. Aleluia. Verso 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Lá em Atos, capítulo 17, Atos capítulo 17, versículos 24 e 25, diz assim: Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como os de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá a vida, respiração e tudo mais. Lá em Marcos 10, vai falar que o Senhor não veio para ser servido, mas para servir. É a verdadeira diaconia, diakomai. Ele veio para servir. E aqui no verso 5, diz que ele dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Lá no Salmo 24, primeiro diz que a terra, toda a terra, a sua plenitude, tudo quanto nela há, irmãos, pertence ao homem? Pertence às nações? Não, pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor, tudo é para a glória dele. Às vezes nós atribuímos, nós damos valor, nós perdemos a propriedade daquilo que é do Senhor. Nós deixamos que outros usem. O arco-íris é um sinal de aliança. É um sinal de aliança de Deus com o homem. Não haveria mais destruição pelas águas. Mas nós perdemos esse símbolo, a gente deixa a cultura corrompida pelo pecado distorcer as coisas. Mas aqui está dizendo que tudo pertence a Ele. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. No mesmo livro de Atos, no capítulo 3, versículo 47, vai falar exatamente disso. 13:47, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra.
Deus aqui falando a Paulo e a Barnabé. Irmãos, Deus, ainda que Ele corrija, ainda que Ele decrete juízo, Deus é misericordioso. E o profeta Isaías sabia disso. O profeta Isaías, segundo a história, diz que ele se escondeu do rei Manassés dentro de um tronco de cedro. E Manassés mandou que cortasse ao meio o tronco. E Isaías foi cortado ao meio, o profeta Isaías. Essa foi a morte do profeta de Deus. E às vezes nós passamos por situações difíceis, e passamos mesmo. O próprio profeta passou, quando ele profetizou para Ezequias, ele queria ver a sentença se cumprindo. Como homem, certamente, mas Deus volte, eu vou conceder a ele mais um tempo de vida. Eu ouvi a sua oração, o seu clamor. E Deus então muda a sentença. Lá no Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Quando nós estamos em Cristo, conforme João 1,12 diz que aqueles que o recebem como filho a Jesus, são feitos filhos de Deus. Nós não estamos mais debaixo da ira, da maldição, nós estamos debaixo da graça de Jesus. E nós temos um Senhor e Salvador que lá na cruz nos justificou pelo seu sangue derramado. Hoje nós não precisamos mais matar animais, fazer sacrifícios, andar de joelhos, subir escadas, se martirizar, não é mais necessário fazer isso. O que nós precisamos é nos prostrar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. E o que é pecado? E eu falo o que é pecado como eu falo para as crianças lá do hospital. Pecado é tudo que eu penso, que eu falo e que eu faço que não agrada a Deus. É desobedecer a Deus, é desobedecer a lei do Senhor, é andar fora. Muitos falam da vontade, está fora da vontade de Deus, é a vontade permissiva, a vontade volitiva. Eu entendo que ou você está na vontade dele ou não. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ou eu vou, ou eu não vou, não tem a meia vontade. Se eu sou convidado para estar aqui e eu rejeito, não é a vontade do Senhor. Ele permite, mas eu estou em desobediência. Então, o profeta continua: para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão cativo e do cárcere os que jazem, os que estão em trevas. Isaías estava num tempo, irmãos, de desolação espiritual, de promiscuidade. O povo havia se esquecido do seu Senhor, os reis haviam construído altares nos montes, haviam assumido a identidade de outros deuses, de outras nações. Nós temos vários reinados que fizeram tantas coisas terríveis. Alguns andaram no caminho do Senhor, mas não conseguiram desfazer tudo que os seus pais haviam feito. O próprio Salomão, logo após o reinado de Davi, ele se prostra ante a outros deuses, para agradar as suas mulheres. É mais ou menos assim, para eu agradar alguém, eu vou tomar uma cervejinha, estou lá com meus amigos do mundo, eu vou fumar um cigarro, não é para agradar o meu familiar, o meu parente, porque ele não é crente, sabe como é? Eu vou só uma vez. E é nessas permissividades, são nessas aberturas, é que nós podemos decretar a nossa queda, podemos nos tornar esse pavio fumegante, ou essa cana quebrada. Deus restaura, bem da verdade Ele restaura, irmãos, e eu sou prova disso. Mas é bem da verdade também que é dolorido. Dói, não dói? Tirar ferpa do dedo, carrapicho. Quando você está andando no mato, carrapicho gruda na roupa, você vai tirar, às vezes estraga a roupa,
puxa uma linha, tira um ponto, né, de uma cirurgia. Nós temos médicos aqui, às vezes machuca, dói. Não é a mesma, não fica igual. Quando costura, você faz uma cirurgia, fica bom, fica perfeito, mas fica uma cicatriz, não é verdade? Aquela cicatriz é uma lembrança. E o povo de Israel, irmãos, teve tantos profetas. O próprio Elias, na ousadia e intrepidez do Espírito, desafiando 850, somente profetas, fora o rei Acabe, Jezabel, os curiosos. Diz lá que eram profetas de Baal e os profetas de Jezabel. Deus mandava fogo, a água apaga o fogo, não é verdade? A gente não usa água para apagar o fogo em regra. Em regra é a água que apaga o fogo. Mas lá em 1 Reis capítulo 18 foi o fogo que consumiu a água. Foi o contrário, Deus mandou fogo dos céus. Porque havia já naquela época a corrupção do gênero humano. Porque de nós mesmos, o autoconhecimento, o coaching, a autoajuda, a minha força não vai me levar à redenção, à justificação. Eu não tenho força para suportar o peso do pecado. O pecado foi levado por Jesus na cruz. O meu pecado, no meu lugar, ele foi para a cruz. E hoje qual é o nosso papel? Se arrepender, não pecar, mas se pecar, e a Bíblia diz que todos nós pecamos, é impossível viver sem pecar. Mas o pecado na vida do cristão é uma fatalidade. Ele é um erro de percurso, nós não nos alegramos com o pecado, pelo contrário, somos consumidos quando pecamos, somos constrangidos quando pecamos, e se não estamos sendo constrangidos, é porque o Espírito de Deus já não está em nós, porque o Espírito, irmãos, ele nos avisa, ele nos comunica que nós estamos fora da vontade de Deus, é automático. Você peque, Senhor, eu pequei, me perdoe. Oh, Senhor, me perdoe. Oh, esses dias alguém leu o Salmo 51, onde Davi se rasga, se desnuda diante do Senhor, arrependido pelo que ele havia feito, com Batseba e com Urias, o esposo de Batseba. Ele veio para abrir os olhos aos cegos e para tirar da prisão os cativos. Ele veio para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Ele veio trazer vida. Vida, eu quero te falar de vida. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele prevaleceu. Aqui está essa senhora, a irmã Nélia. A irmã Nélia, no período da pandemia, eu e o pastor Arthur passávamos nessas ruas, não tinha ninguém, irmãos. Às vezes, missionária Glenda está aí, estava conosco, não tinha ninguém na rua. Estávamos nós lá, voz e violão, e ela na janela dela, ouvindo e cantando conosco, e às vezes até fazendo um vídeo. E hoje ela nos visita, que Deus te abençoe, irmã Nélia, eu estou tão feliz com a sua presença aqui hoje. Glória a Deus, porque Jesus veio, irmãos, para libertar o cativo. Eu sou o Senhor, este é meu nome, minha glória, pois não a darei a outrem. Senhor, irmãos, Ele não compartilha a sua glória com ninguém. A glória é dele. O homem não suporta a glória. Basta nós vermos essas pessoas que são muito famosas. Se você tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa que é muito famosa, um cantor, um ator, e tiver um tempo a sós com eles, com essa pessoa no bastidor, ele vai te narrar como é a sua vida no dia a dia. Sofrimento, irmãos, é depressão, é tristeza, é angústia. Por quê? Porque os holofotes estão direcionados, apontados para a pessoa errada. Os holofotes não estavam direcionados ao profeta Isaías, mas ao Messias que viria. Isaías foi um instrumento, foi um agente de Deus, um agente do Senhor para aquela época, mas ele não deixava a luz ficar apontada para ele, porque dele mesmo não tem luz, ele apontava para o Senhor.
o Deus de Israel, o Deus da igreja. E ele diz que ele não compartilha a sua glória com o outro. Irmãos, se nós imaginarmos nossa vida, fizermos uma análise da nossa existência e constatarmos que estamos como um pavio que fumega ou como a cana quebrada, é tempo de voltarmos para o Senhor. A morte pode chegar para mim e você hoje. Hoje o Senhor pode chamar para um encontro. E de fato, todos os caminhos levam à presença de Deus. Entretanto, a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Senhor. Porém, a Bíblia também diz que uns ouvirão: não vos conheço, apartai-vos de mim. E outros ouvirão: vinde a mim, benditos de meu Pai. Se a morte chegar para mim e você hoje, ela chegou para o profeta Isaías, como eu vou me encontrar com meu Senhor? O cheiro desagradável do pavio tem que sair e nós precisamos exalar o bom cheiro de Cristo, uma carta lida pelo Senhor, por aqueles que nos veem, forjada, escrita pelo Senhor da nossa salvação. A cana quebrada ainda é cana, o pavio que fumega ainda é pavio, podem ser restaurados. O ser humano pode ser restaurado pelo carpinteiro de Nazaré, que é Jesus. E aí eu caminho para a conclusão e a nossa aplicação. Isaías profetizou num tempo difícil, um tempo de muita idolatria, e nós não estamos diferentes hoje. Nós precisamos ensinar nossos filhos nos seus caminhos. Quem compra roupa para os filhos não são os filhos. Quem compra roupa para os seus filhos são os pais. Quem compra roupa para os meus filhos sou eu e a minha esposa. Eu não posso corromper os meus filhos com roupas imorais, indecentes e promíscuas. Eu preciso conduzi-los no caminho do Senhor. Eu preciso inculcá-los, abrir a cabeça deles e colocar essa palavra para que eles cresçam temendo e reverenciando o Deus da salvação. E não como ocorreu naquela época, eles se perderam no caminho da promiscuidade. E Jesus veio para servir, não para ser servido. Está lá em Marcos 10, 45, nós temos aqui um diácono serve, independente se é pastor, se é irmão, se é missionário, não há diferença, não há acepção a papéis, não há diferença daquele irmão que fica no estacionamento de algumas igrejas, fazendo recepção, mexendo na transmissão, limpando a igreja, para o pastor, para o pregador. Não há no evangelho, na igreja, diferença. Somos iguais perante Cristo, estamos aqui para servir, não sermos servidos. Essa é a diaconia. Cristo veio servir, Cristo veio fazer o que o escravo fazia, lavar os pés dos seus discípulos, e nós podemos fazer isso também. Lucas capítulo 10, versículo 25. Não desista do seu próximo. Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus estava aqui sendo questionado pelos religiosos da época. Mas aqui havia um homem de Samaria. Samaria eram os judeus pagãos. E era um homem que Jesus estabeleceu aqui uma parábola, que é o bom samaritano. E o bom samaritano não era judeu, conforme a lei, era rejeitado, mas havia passado o sacerdote. Tinha um homem ferido, estendido no chão, o levita passou, muito ocupado. O sacerdote passou, não tinha tempo, mas passava ali o bom samaritano. E o bom samaritano pegou aquele rapaz, aquele homem, salteado, ferido,
E além de cuidar dele, cuidar das suas feridas, pagar a hospedagem, deu o alimento. Não desista da sua família, não desista do seu familiar, do seu ente querido, não desista do seu vizinho, não desista daquele que está na rua, moribundo. Seja sal e luz na vida dos outros. Mateus capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. O sal ele salga, é ele que evidencia o gosto da comida. É o tempero. Uma comida sem sal, quem suporta, irmãos, muito tempo? Quem já ficou internado sabe como é difícil, né? O sal ele salga, ele evidencia o gosto, o sabor do alimento. Vós sois o sal da terra. E no versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder um cristão, não se pode esconder você. Você é sal e luz para pregoar as boas novas do Evangelho. Persevere em permanecer em Cristo. Romanos 11, 24 diz assim: pois se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Irmãos, eles rejeitaram aquele povo para quem Isaías pregava, e os judeus da época de Jesus rejeitaram o Messias, que fora profetizado por todos os profetas. Todo o Antigo Testamento profetiza acerca de Jesus. Todo ele, de Gênesis 1 até Malaquias. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse 22, fala de Cristo, aponta para ele. Perseverem em permanecer em Cristo. Permaneça enxertado na oliveira que é Cristo, o ungido de Deus, o Messias, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, de uma região que não podia vir nada de bom daquele lugar, segundo aqueles homens religiosos da época, e não vinha, mas ele é conhecido como Jesus Cristo de Nazaré, e ele está vivo, e ele reina, e ele vive, e ele está assentado no alto e no sublime trono. Em Atos capítulo 7, quando esteve apedrejado, ele vê o trono e o Senhor em pé. Em Isaías capítulo 6, ele vê o Senhor. Isaías vê o Senhor assentado no alto e no sublime trono. E nós podemos vê-lo, se nós andarmos segundo a sua vontade, com o coração inclinado. E eu agradeço a Deus, porque nós aqui temos a liberdade de ouvir esta palavra. Que Deus em Cristo nos dê forças para sermos sal, para permanecermos e para não desistirmos das pessoas que amamos e daqueles que tanto precisam do Evangelho. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.